tá dando interferência de nada. Ótimo. Foi. Bom, muito boa noite a todos que estão aqui, muito boa noite aos que verão depois, em algum momento da vida, né? Aqui nós estamos com a Silene, Alessandra, Antônia, Girlene, Gláucia, Eleni, Jaqueline, Laércio e Sueli. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção. Meu nome é Henrique Paes, eu sou professor de psicanálise, psicanalista clínico, né, idealizador e fundador aqui do IHP, né? Vocês já conheceram aí o Thiago, que trabalha conosco, talvez também a Rogéria, um ou outro, enfim. Somos um instituto de psicanálise, né? Inicialmente falando, um instituto de psicanálise que visa desenvolver e transmitir o que nós chamamos de uma psicanálise séria, rigorosa e ao mesmo tempo acessível a todos. E eu fiquei muito feliz com a ideia, né, dessa aula aqui para nós. E, enfim, a gente sempre está com bastante coisa legal aí nas redes sociais, enfim. No final dessa aula, acho que tem um recado, né? O Thiago tinha falado, então fique até o final aqui, que temos algum recado especial. E, bom, para além disso, né, vamos começar aqui do que de fato nos interessa, que é o tema dessa aula gratuita, dessa aula aberta que eu pensei em proporcionar a vocês, que é, né, o que é saúde mental para a psicanálise e se há uma ideia, uma noção de cura, né, para os psicanalistas. Então vamos lá. Do início, né, começando do início. Hoje eu estava atendendo um rapaz, um homem, que está fazendo estágio, né, então ele está atendendo pessoas aí. E ele fez psicologia, está fazendo psicanálise. Para quem aqui já estudou alguma coisa, sabe, tem uma diferença. Ele estava contando de um caso, analisando que ele tem, que estava trazendo muita preocupação para ele, né? Aquela preocupação inicial de ele não quer estragar a análise, não quer. O menino era menor de idade ainda, ele não quer atrapalhar a vida do menino, e assim segue. Ele é muito preocupado em compreender, em explicar o que é um pai para o menino, por que o menino é aquilo, e assim segue. Análise vai, análise vem. Eu pergunto a esse analisando a seguinte questão. Eu digo assim, fulano, você está pronto? Você já se sente preparado para angustiar o seu analisando, ou o seu paciente, se vocês preferirem falar? Ele de bate-pronto me responde: angustiar ou tirar da angústia? Ele achou que eu quis dizer tirar da angústia. Eu falei: não, não, angustiar. Não tirar da angústia, angustiar. E ele, muito francamente, vira para mim e fala: não, não tô preparado, tô começando e tudo tal. E aí eu trouxe uma fala para ele, que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é a seguinte: há de se ter uma noção muito clara de o que é a análise para a psicanálise e o que é as outras psicoterapias holísticas, as tradicionais, ou também qualquer outro tipo de grupo de apoio, de rede de escuta, enfim, que oferece algum tipo de trabalho. E a primeira definição que eu queria trazer para vocês, né, independente aqui quem quer anotar, quem não quer, vocês ficam na sua individualidade, é a seguinte: a psicanálise, ela é a única ferramenta de saúde mental que não tem por compromisso, que não visa, não está na ordem do dia, gratificar o narcisismo de quem faz análise. Professor, o que é gratificar o narcisismo? Elevar, elogiar, aumentar, melhorar, tudo isso. Todas as outras psicoterapias, ferramentas, têm algum tipo de propósito nisso, né? A angústia, fazer sofrer, questionar demais, tudo isso é visto de mal olhares, né? Não pode fazer isso muito. A análise pode. A análise, ela não tem o compromisso de fazer a pessoa se sentir bem dentro de uma concepção geral do que é sentir bem. De antemão, vocês podem voltar para mim e dizer: nossa, Henrique, mas que coisa ruim, né? Coisa até meio sádica. Então, a pessoa procura análise para sofrer, o analista vai se colocar numa posição de fazer a pessoa sofrer? Não, não é isso. A psicanálise não gratifica o narcisismo porque nós entendemos, descobrimos uma coisa há um bom tempo, e nós entendemos o seguinte, que um dos problemas, se não o maior problema da experiência humana, é justamente o narcisismo. É justamente essa preocupação excessiva, né, consigo
desde algo que pode ser entendido como uma alta autoestima ou uma baixa autoestima também, né? Tudo aquilo que vai reverberar no eu, em mim, né? Quem conhece alguma coisa que não sei se conhecem, um pouco de Lacan, o Lacan, logo nos seus primeiros seminários, vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que o sintoma mor, a doença mental do homem, é o ego, né? O sintoma mor é o ego. O sintoma mor é essa ideia que você tem de si, que evidentemente não tem nada de si, e que você defende com unhas e dentes, né? E é justamente pela ausência de mudança que o sujeito permanece no sofrimento. É uma frase que eu postei recentemente nas minhas redes, do Lacan, que ele vai dizer o seguinte: a psicanálise, ela é um grande remédio contra a ignorância, mas ela é muito ineficaz contra a estupidez, né? E o que é estupidez aqui para o Lacan? Estúpido, burro, não é quem não leu livros, não está formado, não tem experiência de vida. Não. Estupidez para a psicanálise, estupidez para Lacan é alguém que não para pensar no que pensa. É alguém que nunca questionou o próprio discurso. Nunca teve habilidade ou saber que podia, né, questionar, duvidar, perguntar sobre alguma coisa que já ouviu falar e que evidentemente incorporou. Então, a primeira definição básica que nós vamos tratar aqui para chegar aonde eu quero chegar para vocês da noção de saúde mental para a psicanálise é o seguinte: a noção de saúde mental para a psicanálise passa pela ideia da angústia. Não tem como você, né, se aventurar, lançar-se ao desconhecido, ao autoconhecimento, se você quiser chamar, se você não atravessar um processo de angústia. Porque, professor, o que é angústia para a psicanálise? Angústia para a psicanálise é se deparar com uma situação que não há saída. Angústia para a psicanálise é se deparar com uma pergunta que não tem resposta. Isso é angústia, tá? Tanto que o Lacan vai colocar na teoria da angústia dele de que a angústia é uma pergunta: o que queres de mim? Por eu não saber o que o outro quer de mim, eu me angustio. Então, e há uma outra concepção importante, que o Freud vai falar em um dos seus textos, ele vai dizer algo mais ou menos assim, parafraseando: quando o paciente, quando você estiver sofrendo, não se apresse em sair do sofrimento. Preste atenção, porque o sofrimento contém o verdadeiro. Olha que expressão bonita do Freud. É no sofrimento que contém o verdadeiro. O verdadeiro, o que, professor? Contém o verdadeiro, não necessariamente motivo ou sentido, mas a verdadeira coisa que vai te fazer pensar no porquê você está sofrendo o que você está sofrendo. O Analisanda chega para mim semana passada e diz assim: Henrique, do nada, a Analisanda costuma ter uma boa saúde, do nada ela chega e me manda a seguinte mensagem: eu estou ansiosa, né? Taquicardia, o meu peito, tá tudo bem, mas eu estou ansiosa. Eu viro a ela e digo: preste atenção nas coisas que você não prestou atenção no seu dia, né? Porque todo sintoma à luz da psicanálise é uma certa denúncia de algum conflito interno, enfim. Então, quando eu estava, né, provocando esse meu analisando, perguntando se ele está preparado para angustiar o analisando dele, é que, volto a dizer, nenhum analista, ele faz um pacto, ele faz um acordo com o sofrimento do outro. Pelo contrário, nós queremos ajudar o analisando a diminuir os sintomas e viver uma vida mais interessante, né? Com mais Caligares. Agora, não há como, né, permanecer, encontrar, alcançar esse nível se nós permanecermos o que nós chamamos em psicanálise de uma leitura infantilizada da vida. O que é uma leitura infantil da vida? A leitura infantil da vida é uma leitura que só procura a gratificação narcísica e a ausência de sofrimento. É uma leitura que se abstém, que nega, que foge, que desmente, que se desinteressa por tudo aquilo que fará alguém se questionar. Eu costumo ouvir uma frase que costuma sangrar os meus ouvidos, que é o seguinte: com certeza alguém aqui já disse essa frase ou a conhece. Não, porque a ignorância é uma dádiva, né? A alienação é uma bênção.
Eu sempre gosto de devolver essa pergunta, na verdade, essa afirmação com a seguinte ideia: só quem já foi ignorante um dia e hoje sabe que não é mais ignorante, e hoje sabe que não é mais alienado, só alguém que passou por isso sabe a dor da alienação, sabe o sofrimento em ser ingênuo, em ser ignorante. Há uma frase do Nietzsche, que um dia escreveu um texto bem bacana, que ele vai dizer assim, né? Mais ou menos assim, guardando as proporções, de que a dor da privação, só aquele que já foi privado deseja, almeja a liberdade. E gosto de fazer as definições, principalmente para vocês que estão me conhecendo, eu gosto dessas definições que acho que ajudam o pensamento. Há uma diferença muito grande entre falta e privação. O que é a falta? A falta é quando não há. Ponto. Não há objeto, não há coisa, não há afeto. Eu chego na minha mãe, no meu pai, quando era pequeno, e digo: mamãe, papai, podem me comprar uma coisa? Se não há dinheiro, e eles viram para mim e dizem: Henrique, não há dinheiro, eu posso ficar triste, eu posso ficar mal, mas não há dinheiro. Não tenho muito o que fazer. Realmente estou em falta. A privação, meus caros e minhas queridas, é quando escolhe-se faltar. Olha a diferença. Falta é quando não há. Privação é quando escolhe-se faltar. Privação, no mesmo exemplo, é o chegar do meu pai e da minha mãe ricos, pedir um presente, seja lá o quê, e eles escolherem me deixar em falta. Eles dizerem: Henrique, eu tenho dinheiro, mas eu não vou te dar. A privação dói infinitamente mais do que a falta. Porque a privação nos coloca diante de uma pergunta terrível, que é a seguinte pergunta: por que fui privado? Por que não pude ser? Por que não deram oportunidade para mim? Por que não me falaram? Por que não ganhei? E assim segue, assim segue, assim segue. E aí, depois disso, tem uma série de neuroses. Então, essa diferença nos é importante. Daí, né, à luz dessa explicação da diferença entre privação e falta, o analista ele não escolhe privar o analisando, né? E à luz disso, o analisando fica em sofrimento. O analista oferece a falta porque é o que ele realmente tem. O analista não sabe do que o sujeito sofre. Por isso que nós nos colocamos numa posição humilde, ou que certos autores vão chamar de douta ignorância, e ao se colocar na douta ignorância, você se põe em silêncio e faz perguntas. Esse meu analisando, né, com essa cabeça, né, muito da psicologia, que é exatamente o oposto da compreensão, do saber e tal. Ele falou assim para mim: não, Henrique, porque aí eu falei para ele que na verdade o que ele tá querendo é um pai, assim, sério. Eu perguntei para ele: ô fulano, como é que você sabe o que é um pai? Você associou a ideia de ser pai à proteção. Isso é apenas uma ideia. Há uma infinitude de outras percepções do que é um pai. Inclusive, para quem não sabe, está viajando agora de passeio, já fique sabendo, o que é um pai para a psicanálise? O pai na psicanálise é o discurso da mãe. O pai na psicanálise é o que a mãe fala desse pai, para a criança que escuta. Enfim, posso até dar uma aula um dia sobre isso. Enfim. Então, essa postura da ignorância, da escuta, do silêncio, que muitas vezes angustia os analisandos e faz com que muitos desistam, eu garanto algo para vocês, não só como clínico, mas também como experiência própria de alguém que faz análise há mais de 3 anos, 2 vezes na semana e aquela coisa toda. De que quando eu e você conseguimos atravessar, e é possível, esse tempo da angústia, realmente abre-se janelas, como vai dizer o analisando o meu. Né? A vida ela ganha novos contornos. Eu gosto muito dessa expressão. Um filho, uma filha fóbica, uma pessoa fóbica, né? Uma estrutura familiar, é uma pessoa que não sabe, tem medo de descobrir o que existe fora da casa. E
porque fora da casa existe o perigo, fora da casa está longe da mãe, fora da casa está longe do pai, fora da casa tem um monstro, sei lá. Se essa pessoa consegue romper, sair da casa e descobrir o que tem, e principalmente descobrir que não morre, essa pessoa ganhou a vida. Né? O que é, né, que a gente chama na análise, é uma das análises mais lindas de se fazer, a análise da fobia. O que é um fóbico, né? O que é uma pessoa que tem medo? O fóbico é aquele que intui, não importa o que a realidade diga, que o mal vai acontecer com ele. Que a pior coisa do mundo vai acontecer com ele. Que ele vai se deparar com tudo aquilo que mais lhe traz angústia. E como ele intui, e essa intuição é quase uma certeza, ele foge, ele nem vai querer procurar. Quando o fóbico descobre que aquilo que ele mais tinha medo não o matou, não o angustiou, e que, na verdade, por vezes até o fez se interessar, o mundo fica pequeno, vamos dizer assim. Então, eu começo aqui essa aula falando para vocês da importância da angústia, e o analista é o grande suporte dessa angústia, porque, como Freud diz naquele texto famoso, Arruinados pelo Êxito, o analisando antes de melhorar, ele tem que piorar muito. Hoje o analisando trouxe para mim a seguinte questão. Henrique, eu tirei 2 na minha prova de literatura. Ele estava mal, estava envergonhado, é o termo que ele usava. Daí eu perguntei para ele, ô fulano, para que serve uma nota baixa? Né? Daí ele falou, né? Serve para estudar e redimir, né? O termo que ele gosta de usar. Aí eu estava falando para ele, sabe o que é interessante? Se eu e você só tirássemos 10 e todas as provas que nós fazemos, pensa todo mundo que passou por escola, imagina. Quem só tira 10 não para pensar. Quem só tira 10 não há motivação. Quem só tira 10 não há redenção. Não há ensino e quem só acerta. Não há, não há essa possibilidade do novo só para quem acerta. Por isso que eu gosto de dizer isso nas aulas, e vocês estão me conhecendo agora, já fiquem sabendo, quando a gente trata a ideia da perfeição, o que busca um perfeccionista? O perfeccionista busca qualquer coisa, menos prazer. Né? O perfeito é aquele que busca mais perfeição. E é legal porque o perfeccionista é aquele que gosta de se enganar, dizendo que quando ele chegar aqui, ele vai parar. Quando ele fizer isso, ele vai descansar. Isso é uma grande mentira. Porque quanto mais se chega perto da perfeição, quanto mais se acredita nela, mais tenta alcançar. E a ideia da perfeição é exatamente essa. Corra, busque, lute, se violente a vida inteira para encontrar alguma coisa que não existe. Né? Então é bastante interessante essa noção da perfeição, do perfeccionista, né? E que o perfeccionista é aquele que gosta de se violentar. Então, meus caros, minhas queridas, a primeira grande noção da saúde mental da psicanálise é contra todo esse discurso, né? Um analisando me conta um termo que eu não conhecia, ele, como é que é o nome? Eu não me lembro alguma coisa, eu vou parafrasear. Ele vai chamar de, hoje nós vemos da ditadura da felicidade, ditatulidade, eu não lembro, ele juntou 2 palavras lá. E a ditadura do consumo, como todo mundo aqui bem sabe, né? E aí vocês podem dizer, ah, mas professor, não é gostoso, não é bom consumir, ter grana, não é bom, vamos dizer assim, ser feliz entre esses modos? Claro, evidente, é uma maravilha, eu adoro comprar coisas, ganhar coisas, eu espero que vocês também. Agora, o sujeito, o indivíduo que aposta que a felicidade, o bem-estar, a harmonia da vida dele estará em um objeto que não fala, em um objeto que não tem afeto. Né? Eu estava dizendo a uma analisanda que estava para se mudar e não queria se mudar, e eu falei assim para ela: você sabe que seu sofá não sabe quem é você, né? Você sabe que a televisão não tem a menor ideia do que você passa. Sabe que a sua cama não sabe que você tem insônia, né? Assim, né? Então, assim, é muito bom, é gostoso, é maravilhoso, faz parte da vida, trabalhemos para que nós tenhamos. Mas o indivíduo que coloca, que aposta que a vida ela será resolvida à luz do ganho de dinheiro,
né? Eu faço o convite, né? Eu dei um curso recentemente no HP sobre o dinheiro. Nós falamos bastante coisa sobre dinheiro, sobre como obsessivo com o dinheiro, a histérica, por que tantas pessoas não conseguem ter dinheiro. E nós chegamos a uma premissa comum que eu vou compartilhar com vocês, que é a seguinte: o dinheiro, ele é a única coisa que quanto mais você ganha, menos vale. Exemplo. Quando você está apaixonado, você tem afeto. Quanto mais afeto você tem, mais afeto você quer ter. Quando você está encantado, por exemplo, nasce, né, alguém, um bebê, alguma coisa assim, quanto mais você o vê, mais amor você quer ter. O dinheiro é a única coisa, quanto mais você tem, menos faz sentido. Gosto de dar muito exemplo do Neymar, jogador de futebol brasileiro, né? Um cara lá trabalhava no banco do Neymar, roubou acho que 300 mil reais da conta do Neymar. Não mexeu nenhum número na conta dele. E ele, evidentemente, nem ficou sabendo meses depois. Por que que o Neymar não se preocupou? Porque ele tinha muito. O dinheiro é algo que quanto mais você vai acumulando, menos ele vai fazendo sentido. Por quê? Vamos dizer, nós estamos aqui no início de maio. Vamos dizer que dia 5 de maio você vai ter um grande evento, né? Um jantar gostoso, assim segue. Se o jantar você está esperando há um mês, você juntou dinheiro, você chamou amigos e está contadinho esse dinheiro, esse jantar vai ter um gosto incrível. Não só pelas pessoas que podem participar, mesmo se fosse sozinho. Se você pode fazer o jantar dia 5 agora, amanhã, dia 6, dia 7, dia 8, dia 10, porque pagar 100, 200, 300 mil reais num jantar não quer dizer nada, ele perde brilho. Então, o dinheiro é algo, e é uma coisa muito interessante, a maioria de nós, com sorte, nós vamos ganhar muito mais dinheiro que nós vamos gastar em vida. Então, eu gosto do conceito da reserva de emergência, e é fantástico, né? Todo mundo tem que ter, que é o seguinte: você guarda um dinheiro para 6 meses a um ano, e qual é a ideia desse dinheiro? Você nunca usar. A gente guarda 10, 20, 50, 100, 200, 1 milhão para nunca usar. Henrique, mas pode acontecer uma tragédia. Sim, acontecer uma tragédia você usa. Perfeito, esse é o sentido. Mas imagina se não acontecer. Você tem lá aquela grande quantia e você não usou na sua vida, né? Mas sempre garantiu aquela ideia de segurança. Enfim. Então, né, essa ditadura do consumo, da felicidade, sei lá, algo que eu escuto muito na boca dos meus analisantes e alunos é a noção de evolução, né? Eu tenho que evoluir a cada dia. Eu não sei se alguém aqui partilha dessa premissa, o que eu sei é o seguinte: é incrível, de verdade, meus caros, observar como um sujeito que tem uma impressão de vida, da evolução, que todo dia tem que ser melhor do que ontem, que tem que evoluir e sei lá o quê, como essa pessoa é uma pessoa cansada. Eu nunca vi alguém que tem essa premissa de vida não ser alguém cansado. Aí vocês podem dizer, mas professor, por quê? Porque a virtude cansa. E de muito. A virtude, nós não somos seres programados para a virtude. Eu gosto de dar esse exemplo brincando, né? Ninguém pede conselho para preguiçoso. Ninguém chega, alguém que foi demitido dos últimos 6 meses, 6 empresas diferentes, e fala: Nossa, vem aqui me ajudar no meu plano de carreira. A gente pede, evidentemente, para quem tem, né? Para quem é virtuoso. Então, virtude é sinônimo de responsabilidade. Quanto mais virtuoso você for, mais responsável você é, ou mais responsabilidade você tem. E responsabilidade em psicanálise, nós temos um outro nome, chamamos de demanda. Quanto mais demanda você tem, mais cansado você será. Mais, né, vivido pelo outro, como a gente gosta de dizer, você será. Porque você é bom, porque você é bonito, porque você tem, porque você sabe, que você consegue, e assim segue, assim segue, assim segue. E o mais importante, não é que não existe isso, nossa, né? Tem muita gente que sabe muitas coisas, assim segue. Mas o que mais interessa é que a ideia que permeia o imaginário dessa pessoa é uma ideia de que se ele não for ou ela não for melhor amanhã do que for hoje, ela está regredindo. Está acontecendo um grande problema. É uma pauta. Eu não posso regredir. Se hoje eu fui à academia, amanhã eu tenho que ir. Se hoje eu fiz uma meditação, amanhã eu tenho que fazer. Eu volto a dizer, é muito louvável, tem muitos hábitos muito saudáveis aí. Mas a ideia central, o núcleo central da neurose aqui, é o núcleo do seguinte: por que o
tenho que. E o que acontece, o que seria da minha vida e da sua vida se nós não fôssemos boas pessoas, né? A análise, como volto a dizer, a análise não tem compromisso algum com o narciso de ninguém. Pelo contrário, já falei para vocês que é um sintoma maior. O que acontece com alguém quando esse alguém abandona essa ideia de ser perfeito? Abandona a ideia da evolução. Abandona a ideia da melhoria sempre. Né? Um dia eu ouvi de um cara falando que ele tinha que ler todos os dias, acho que cerca de 80 páginas por dia. Ele não ia dormir enquanto ele não lesse as 80 páginas. Ele falou que ele podia ler quase caindo no sono, mas ele não ia dormir sem ler as 80 páginas. Olha, e ele contava isso para mim com um nível de virtude. Olha como eu leio. Eu só escutei isso e falei comigo mesmo, né? Que pena. Que coisa terrível. Como assim você tem que ler 80 páginas por dia? Para impressionar quem? Ah, para eu ser inteligente. Ninguém faz nada para si. Nós fazemos isso para o outro. O outro visível, o outro imaginário, o outro que está em nós, não importa. Você pode escolher qual outro será. Né? Então, assim, são algumas noções, né? E o que eu estou trazendo para vocês, com reflexões, é algo que as pessoas que trazem isso nas sessões nunca nem sonharam em pensar. Né? Nunca nem conseguiram questionar as ideias que eu estou falando aqui. E, bom, um dos grandes trabalhos da análise é justamente a desalienação, né? Justamente essa questão do vamos sair um pouco dessa condição. E aí vocês podem perguntar, bom, professor, entendo um pouco a diferença entre a noção de saúde para a psicologia e para a psicanálise. A psicologia tem uma definição tradicional que é o seguinte: saúde é o retorno ao estado anterior de saúde. Né? O que é a noção de saúde para a psicologia? Retorno ao estado prévio, né? Então, eu aqui estou bem, eu fico doente. O que é a saúde? O que é o melhorar? Eu vou retornar ao estágio que eu não estava doente. Então, retorno ao estado anterior. E a noção de saúde para psicanálise não é nada parecido com isso, já vou chegar lá. Mas, enfim, você já sabe que tem uma diferença e que o psicanalista ele não tem esse compromisso de fazer a pessoa se sentir bem, pelo contrário, ele tem o compromisso de fazer a pessoa suportar a angústia da vida, as perguntas sem respostas, as dúvidas que surgirão, e fazer ao analisando também se angustiar duvidando, para que depois disso descubra-se alguma coisa. Já aprendemos isso. Né? O segundo ponto aqui que trago, essa noção de que o discurso, né, há alguns trabalhos hoje de professores da USP, Unifesp, Unicamp, enfim, eles vão trabalhar uma noção muito interessante que é o seguinte, que eles bebem ali do filósofo sul-coreano, né, da Sociedade do Cansaço. Ele vai dizer basicamente assim: hoje as pessoas organizam suas vidas como se elas fossem empresas que têm que dar lucro. Essa é a tese central desses autores, né? O que é isso, professor? É alguém que diz assim: eu tenho que acordar 5 da manhã e fazer isso, e depois comer aquilo, e depois fazer aquilo, e deixar de fazer isso, e depois aquilo, e aquilo, e aquilo, e depois eu tenho que fazer, depois eu tenho que descobrir, e sempre tenho que estar em movimento, fazendo algo. Não há espaço para o nada, não há espaço para o vazio, não há espaço para a falta. Sabe qual que é a maioria dos resultados dessas pessoas? Burnout. Para quem não conhece, burnout, o síndrome do burnout é o famoso quando a pessoa chega no seu limite. O que aconteceu com aquela apresentadora da Globo, Isadora Camargo, que apresentava aquele jornal de madrugada, eu escuto o relato dela, acho que ela trabalhava 14 horas por dia, alguma coisa assim, dormia muito pouco. A vida dela era uma grande empresa, até que um dia ela quase morreu. Porque o ser humano não é uma empresa. Todo mundo aqui pode trabalhar numa empresa, e a empresa tem as suas funções, perfeito. Mas a noção empresarial das nossas vidas é uma coisa tão grosseira. Eu vou lhes dar um outro exemplo de como que a gente está cada vez mais se tornando uma empresa. Não só porque nós temos essa noção de que se eu não li hoje, se eu não fiz isso hoje, eu não fui produtivo. E isso é uma grande neurose, é uma grande dor. Eu tenho que ser produtivo a todo custo. Mas isso se reverbera também, na verdade, se reverbera até mais no campo dos afetos. Em que sentido? Eu tenho um grande amigo que ele vai me dizer o seguinte: Henrique, ficar com uma mulher é igual vender um produto. Eu tenho que conhecer meu cliente, tenho que conhecer o que ela quer, tenho que saber
se o que ela quer eu posso ofertar e depois eu fecho o negócio. Até brinquei com ele, se você continuar assim, você vai continuar sozinho, né? Esse meu amigo, ele faz parte de uma lógica contemporânea nossa, que é essa lógica, né, da mercantilização do afeto, se quiser chamar, que o outro ele é visto sobre uma avaliação técnica. O amor, a paixão, o conhecer, a troca, ela é uma paixão, além de uma organização técnica, muito narcísica, né? Então, como Freud vai dizer na introdução ao narcisismo, eu amo no outro aquilo que eu quero ser, eu amo no outro aquilo que eu fui, eu amo no outro aquilo que eu sou, ou eu amo no outro uma parte de mim. Em todo caso, Freud tem uma teoria de que é impossível você não se apaixonar por algo em alguém que você não tem encontrado em você antes. É uma premissa, né? Enfim, para ser discutido. Em todo caso, essa noção de que tudo passa por uma grande avaliação, tudo tem que fazer um grande sentido. Quando eu costumo perguntar na clínica para os meus analisandos, e costuma ser a primeira vez que eles escutam isso, né, que eles acabam sabendo, eu pergunto assim para eles: o que vocês fazem na vida que não tem sentido? O que vocês fazem na vida que não tem um propósito? Não tem uma questão assim produtiva, né? Vocês fazem alguma coisa e aí vocês começam a ver aquela ginástica, né? A pessoa querer encontrar. Bom, e o que é a psicanálise com isso? Qual a noção, então, de saúde para a psicanálise? Existe cura? Vamos a isso. À luz desse quadro exposto, né, da produtividade e tal, da noção de saúde para a psicologia, qual a noção de saúde para a psicanálise e o que seria a cura na psicanálise? Noção de saúde para a psicanálise é quando uma pessoa consegue fazer duas coisas: questionar o que fala, o que se pensa, e não se angustiar pela ausência de respostas das perguntas que se faz. Vou repetir. Noção de saúde para a psicanálise, que alguém tem alta na análise, um bem-estar da análise. A noção de alta para a psicanálise é quando alguém consegue pensar no que fala e no que pensa, consegue duvidar e não se angustia diante das respostas que não tem das perguntas que o mesmo fez na vida. Mas, professor, isso me parece uma coisa muito difícil. E é. Isso me parece uma coisa que não é para todo mundo. Exato. Se vocês me perguntassem, professor, a psicanálise é para todo mundo? Não. É evidente que não. A psicanálise, eu como comentei num vídeo, e a gente tem discutido muito isso nos sábados, né, no nosso grupo aqui do Divã, com assuntos contemporâneos ou não, eu tenho falado muito disso. A psicanálise é para alguém reconhecer que orquestra, que arquiteta a própria destruição. Não é o outro. Não é todos que conseguem fazer isso. Se ouvir, e além de se ouvir, questionar o que fala, não é para todo mundo. A maioria não consegue. Uma vez uma mulher me procura fazer análise e ela faz lá uma breve entrevista comigo e ela pergunta no final: mas você vai me orientar, uma mulher de mais de 30 anos, você vai me dizer o que eu tenho que fazer? Eu falei para ela: minha cara, com todo o respeito, eu não vou lhe dizer o que você tem que fazer porque eu não sei o que você tem que fazer. Eu mal sei o que eu tenho que fazer. Então eu prefiro te escutar, pontuar e em algum lugar a gente descobre alguma coisa. Ela, muito franca, virou para mim e falou assim: Henrique, obrigado, então eu preciso de alguém que me oriente. Sabe quem precisa de orientação? Criança. Pegar na mão, ensinar a atravessar, falar para ir para a esquerda, para a direita. Não que nós adultos não tenhamos necessidade de conselhos, claro, evidente, eu também procuro. Mas essa orientação com uma dependência, ela é algo que, em tese, nós deveríamos ter abandonado. Porque eu gosto muito de trabalhar essa noção. O que acontece com a vida quando nós permanecemos na espera? Entre a espera e o ato, o que acontece? Quando nós nos colocamos numa posição passiva de espera. Espera que alguém resolva, o analista, o marido, a esposa, Deus, vai, né? Espera que alguma coisa aconteça. Acontece muita angústia.
Então, para a psicanálise, o que é um indivíduo curado? O indivíduo curado não é alguém que se livrou de todos os seus sintomas. Não, professor, não, porque tem sintomas que não se resolvem. Para quem nunca ouviu falar de psicanálise, não sei aqui, tem sintomas que não se resolvem. Tem coisas que você não vai superar na vida. Já te adianto. Pode fazer análise com quem for. Pode procurar quem for, pode, sei lá. E faz parte, e é isso mesmo, né? Eu já falei isso em alguma outra aula. Eu tenho uma analisanda que perdeu a mãe perto dos seus 30 anos e nunca recuperou. Ela é inteligente, ela é linda, ela blá, 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 faz análise, blá, blá, blá. Não tem solução para isso. Vai permanecer com a dor o resto da vida. Tem sintomas que se dissipam, né? Eu fiz essa construção no divã nosso, né, na nossa comunidade. Qual a construção que eu fiz para vocês aqui, né, para vocês entenderem? A divisão entre neurose, sintoma e fantasia. O que é neurose para a psicanálise? Neurose é o conflito entre forças opostas. É eu quero, mas não posso. Desejo, mas não devo. Né? O que Freud vai falar, aonde a imagem do sujeito e a sua libido não se encontram. Isso cria uma neurose, cria um conflito. O sintoma, como somatização no corpo, penetração obsessiva em pensamentos e ou tantos outros delírios, assim segue, é a encarnação do conflito. Então, o sintoma denuncia que há um conflito no corpo, na cabeça, assim segue. Professor, o que é então a fantasia? Neurose é o conflito, sintoma é encarnação. A fantasia é o quê? A fantasia é a justificativa que você dá do porquê você sofre do que você sofre. Não, eu sofro assim por causa do meu pai. Eu sofro assim por causa da minha mãe. Eu sofro assim porque terminaram comigo. É a fantasia que você vai querer observar. Como a neurose é uma coisa muito primária, muitas vezes antiga, e o sintoma é algo que a gente não escolhe muito bem, eu como brinco nas aulas, ninguém chega e fala, putz, tá uma bela terça-feira, tô doido para ter uma crise de ansiedade. Nossa, espero que ao acabar a aula eu seja arrebatado pela crise de ansiedade. Ninguém chega e fala isso. Resta nos questionar a justificativa por que você dá o que você dá, né? Porque você se explica dessa forma. Quando o indivíduo consegue questionar a fantasia, a neurose se dissipa e o sintoma se resolve. E o conflito se resolve. O problema, meus caros, minhas queridas, é que nós temos um fetiche em defender nossos sintomas. O que é defender nossos sintomas, professor? É você saber a razão do porquê você sofre e não mudar. É defender. É o que uma analisanda disse brilhantemente para mim numa análise de neurose de estimação. Nós temos as nossas neuroses de estimação. Então, não há a diminuição de sintoma, ela vem, e eu acho que tem que ficar muito claro isso para vocês. Numa análise, a noção é um trabalho em dupla. O analista trabalha com o analisando. O analista faz parte do sintoma, né? E quando o analisando não quer, professor, não muda. Há de querer. Há de se ter há de haver a ser, né, com o outro, né? Precisa, é necessário. Então, continuando essa noção, o que seria, então, né, a perspectiva de saúde mental, eu já trouxe aqui para vocês. Então, o indivíduo curado não é um indivíduo que se livrou de todos os seus sintomas, não sofre mais. O indivíduo curado é um indivíduo que consegue atravessar o sofrimento e não por ele ser atravessado. Vou lhes explicar um pouco mais. Ser atravessado pelo sofrimento é não ter escolha do que quando sofre. Não ter nenhuma noção do porquê é o que se é. Está no estado de alienação, que eu falava no início. Atravessar o sofrimento é ter a plena consciência, ou mais perto disso, de tudo aquilo que existe em você que aparece numa análise. É ter a noção de que a destruição da minha vida tem rosto, tem nome e sobrenome. Chama-se eu. Os desejos da minha vida foram meus. O que quis, o que não quis, fui eu.
é uma noção, e não é uma noção de responsabilidade pelo inconsciente, isso é uma outra discussão, mas é uma responsabilidade pelo que se escuta do que se fala numa análise. O Lacan vai dizer, sabe como a noção de cura? É quando a pessoa começa a estar um pouco mais alinhada com aquilo que ela fala, com o que ela faz. Né? Eu estava analisando que está mais ou menos 6 meses falando que vai separar do marido. Vou fazer e tal. Há uma desconexão entre o que se fala e o que se faz. Porque ela ainda está caminhando a análise. Quanto mais análise nós fazemos, mais parecidos nos tornamos com aquilo que nós nos falamos. E o mais legal de tudo é o que nós falamos, né, numa livre associação, carece de muito sentido. Carece de muita perfeição, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, né? Eu sou um sujeito livre do defeito da coerência. Em psicanálise, um sujeito incoerente é um sujeito sadio. Um sujeito que amanhã faz o que nunca achou que ia fazer, é um sujeito sadio. Um sujeito que questiona algo que nunca achou que ia questionar, é uma pessoa sadia. O oposto da noção de saúde para a psicanálise é toda essa noção que eu trago para vocês da ausência dessa certa leveza. Eu não vou usar o termo liberdade, mas a ausência da contradição. Já viram alguém que não se permite mudar? E às vezes até se orgulha, eu sou o mesmo há 40 anos. Você pensa as mesmas coisas há 40 anos. Isso é nocivo. Isso traz sofrimento. O ser humano sofre, dentre várias possibilidades, tá? Aqui só estou apresentando algumas. Porque ele não muda. O ser humano sofre porque ele não consegue dialetizar, né? O que é dialetizar, professor? Dialetizar é eu tenho uma síntese, depois eu produzo uma antítese, e aí eu levo uma síntese nova. Vou dar um exemplo. Eu chego na minha análise e falo assim, analista, eu acho que eu sou tímido por causa da minha mãe. Essa é a síntese, primeiro. Aí depois um dia eu falo, na verdade eu acho que eu sou tímido por causa do meu pai. Aí é antítese. Depois eu dou uma terceira. Na verdade eu acho que eu sou tímido e não tem nada a ver com meu pai e com minha mãe. Isso é dialetizar, né? O indivíduo curado em psicanálise, o indivíduo que tem alta, é um indivíduo que não foge mais da falta. Pelo contrário, ele vai de encontro à falta. Ele não é mais atravessado pelo sofrimento, ele atravessa o sofrimento. Ele sabe onde dói, tá lá. Sabe o que supera, o que não se supera. Sabe seus limites. Só que há uma grande diferença. Hoje não traz mais angústia. Por quê? Não porque os sintomas acabaram, não porque necessariamente a neurose foi resolvida, mas porque questionou-se a fantasia. Deixou-se de acreditar em tanta coisa que passou-se a acreditar. Deixou-se levar por essa noção que eu trago aqui para vocês, narcisismo. Sabe qual é uma das melhores noções de saúde mental para a psicanálise? O indivíduo que conseguiu, eu não vou falar em sua totalidade, tá? Porque todo mundo aqui quer em alguma medida, mas ele conseguiu abandonar, nem se for um pouco, o desejo de ser amado por todos. Amado, aceito e compreendido. 3 coisas que todos nós queremos. Por quê? Quando eu sou compreendido, eu sou compreendido naquilo que eu falo. As pessoas entendem aquilo que eu penso. Então, eu sou compreendido dentro de uma noção de linguagem, né? de intelecto. É bom quando eu falo alguma coisa e o outro entende. Não é mal entendido. Eu gostaria de ser aceito na minha identidade, na minha preferência ou orientação sexual, na minha escolha religiosa, na minha opção pelo afeto, nas minhas escolhas, naquilo que eu digo que eu sou. Gostaria de ser aceito na minha identidade. Não há nada pior de que não ser aceito na identidade que se é por quem se ama. E por que amado, professor? Porque o amor, ele é a garantia existencial maior para a maioria das pessoas de significado da vida. Né? Como Freud vai dizer, né? Como é forte uma pessoa que se sente amada, como é saboroso saber que
dentro do que foi uma concepção de amor, eu sou amado por alguém. Então, a noção de saúde mental para a psicanálise, a cura da análise, né, a alta da análise, não é alguém que abandonou drasticamente querer ser amado, aceito e compreendido. É alguém que pouco a pouco começa a questionar essas questões. E vai dizer uma coisa assim na análise: olha, Henrique, eu não preciso ser amado por todos os homens. Nem todas as mulheres precisam me desejar. Nem todo mundo precisa me aceitar. Podem me odiar. Eu tenho analisando que diz que se ele um dia alguém odiar ele, é a morte. Pode me odiar. Faz parte de me odiar. As pessoas não precisam entender tudo que eu falo. O mal entendido faz bem também para a vida. Quando a pessoa começa a caminhar nesses pontos, a pessoa começa a trilhar um caminho que pode se parecer para alguém o mais solitário, não sei, não diria, né? A psicanálise não faz ninguém ser solitário, mas a psicanálise convida você a pensar quem está em sua volta. E depois que você pensou quem está em sua volta, você quiser permanecer, não há problema nenhum. Porque, meus caros, minhas queridas, eu já vou terminando a minha fala. Não há um fim para a psicanálise igual a todos. Não há lugar aonde ir. Cada sujeito tem que falar e descobrir para onde quer ir. O analisando começa a análise comigo hoje, eu não sei onde ele vai. Eu tenho uma noção, eu vou guiá-lo. Mas aonde ele vai chegar, porque chega um momento da análise que o analista some e o analisando vai sozinho. Se você está parecendo para vocês que é um processo de maturação, né? E você vai abandonar os 4 anos de idade, é um pouco por aí. Então, não há um fim para todos, porque não há uma resposta para todos. Por isso a angústia. E por isso a análise não é para todos também. Eu chego para você e falo assim: procure uma religião, não é para todos. Procure uma análise, também não é para todos. Procure casar, não é para todos. Né? Como a gente não sabe o que é para todo mundo, a gente se coloca numa posição de perguntar a cada um. Que se é, o que não se é, porque se foi, porque não se foi, porque fez, porque não se fez. Né? E eu finalizo com a frase de um grande livro, de um grande autor, que eu amo muito, chamado Hermann Hesse, que foi um autor alemão do século passado, belíssimo, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. No começo do seu livro autobiográfico, Demian, ele tem uma frase que é assim, e que foi a grande frase que mudou a minha vida, por exemplo, né? E que me fez ser lançado na psicanálise. Ele vai dizer assim: queria tanto viver tudo aquilo que brotava de mim mesmo espontaneamente. Por que me era tão difícil? Essa é a pergunta da psicanálise. Por que me é tão difícil viver aquilo que um dia eu desejei, falar daquilo que eu queria, sentir aquilo que eu sinto, existir de uma forma que eu gostaria? Por que é tão difícil? Isso e outras infinitas perguntas a gente tenta, né, se aventurar na análise, nesse trabalho com o nosso querido analisando. Né? E é claro, né, não só na análise pessoal, mas aqui, particularmente no Instituto, na nossa comunidade do Divã, aos sábados, né, a gente tenta trazer assuntos também. Essa aula que eu estou dando é uma aula próxima do que eu dou lá no Divã, e a gente tenta sair com que a pessoa saia um pouquinho angustiada, porque quando a gente está angustiado, a gente pensa, quando a gente pensa, a gente reflete, quando a gente reflete, a gente muda, quando a gente muda, a gente descobre alguma coisa nova. Né? Enfim. Meus caros, minhas queridas, eu agradeço imensamente o prazer aqui de compartilhar com vocês essa hora de análise, né, dessa aula, na verdade, que não deixa de ser uma análise, evidentemente. Tiago, você tem algum recado para a turma aqui, para a gente cumprir a regra do horário? Depois eu vou finalizar rapidinho. Quer ver se eles têm alguma dúvida antes? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? O ritmo foi bom, assim, conseguimos entender alguma coisa, não entendemos nada. Também ocorre, tá? O mal entendido faz parte da linguagem. Oi, Henrique. Antônia, tá um pouco baixo o teu áudio. Agora? Agora sim, melhorou, pode falar. Tá. Eu queria agradecer por essa aula, foi incrível, eu aprendi muito, fiz várias anotações aqui, acho que deu umas 3 Olha, páginas. quem faz a anotação minha e depois posta e não me dá os royalties, eu descubro, hein? Nem, eu já vi várias vezes, não sei o quê, a frase lá, e foi. Ai, não posso falar palavrão. Mas que coisa, essa frase aí é minha, né? Mas enfim, que bom, minha cara.
Nossa, eu gostei muito, aprendi muito. Sou estudante de psicologia do 7º semestre, eu Ai, que amo a legal. psicanálise, amo estudar. Isso e queria muito agradecer. Aprendi muito, aula muito rica, realmente. Bom, agradeço. Porque foi uma pílula, né? A gente só tem uma hora. A gente, no Instituto, a gente promove outros cursos e tudo mais, que tem um pouco mais de tempo, né, para a gente trabalhar mais questões. Mas eu fico feliz, né? A ideia é um pouco disso, transmitir alguma coisa que a gente aprende meio que sem querer por aí, né? Tiago, você quer falar agora? Acho que o resto da turma deve estar tímido e não tem problema algum, é assim mesmo. Você quer falar já, Ti? Sim, sim. Legal, pode Pessoal, falar. a gente queria também falar um pouquinho sobre o No Divã, que é a nossa comunidade, aos sábados, onde a gente se encontra para debater vários assuntos à luz da psicanálise. Na verdade, o professor Henrique. Também temos alguns convidados de vez em quando. Uhum. Mas nós debatemos, temos um grupo no Telegram também. Eu vou deixar esse link aqui na descrição lá no YouTube, para vocês verem com mais calma depois. Também um número do WhatsApp, caso vocês tenham dúvida, tá bom? E falar um pouquinho do Divã, ele é um encontro que acontece todos os sábados, das 11 ao meio-dia, tá? E é para todas as pessoas que têm interesse em psicanálise, psicologia, que queiram saber um pouquinho mais da psicanálise também. E, como eu disse, os temas que nós abordamos são bem contemporâneos, falamos bastante de psicanálise. Falamos do caso do Will Smith, falamos do caso do Johnny Depp, falamos tudo que está Exatamente. aparecendo aí na moda, a gente fala também. E dos encontros aos sábados, nós disponibilizamos 2 cursos, o Amor e Ódio, entre a clínica e o cotidiano, para quem participa. Então, lá na Hotmart você já consegue fazer esse curso e também emitir o certificado, tá? Eu trabalho nesse curso, o que que é o ódio para psicanálise, o amor, como é que eu lido com a transferência amorosa, transferência odiosa, é uma beleza. E aí também temos um outro curso, que é a Introdução à Neurose Histérica, Obsessiva e do Esse Amor. aí que foi um sucesso quando a gente lançou, né, tia? Até no Sim, outro. esse foi. Para quem já conhece um pouco, eu falo de uma forma de uma introdução, o que seria o histérico para psicanálise, o obsessivo, seus sintomas, por que que o cara é do jeito que é, a mulher é do jeito que é, e também um olhar da psicanálise sobre o amor. Bem interessante também. Isso. E aí, pessoal, o valor é R$ 29,90 por mês, então é uma assinatura. Então, você vai ter acesso completo, a gente tem bastante conteúdo, as aulas ficam gravadas, tá? Então, se você não puder participar em algum sábado, você pode ficar tranquilo que você vai conseguir assistir essa aula depois e vai conseguir ver e rever várias vezes. E nós já temos em torno de 16 encontros, então já tem bastante coisa para assistir. Verdade. Então, tá super bacana, viu? Isso. Então, meus caros, minhas queridas, né? Aqui está a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham tido uma hora agradável, de muito conhecimento ou reflexões. Espero também que vocês tenham sido muito bem atendidos pelo Tiago, pela Rogéria. Esse aqui é o padrão que a gente tenta estabelecer no IHP. E, independente se vocês vão comprar nossos cursos, se tornar nossos alunos ou não, foi um prazer inenarrável compartilhar aqui com vocês. E, né, procurem sempre aqui ou em qualquer outro lugar uma transmissão de psicanálise séria e rigorosa e, evidentemente, acessível. Caso vocês estejam aqui ou veja vocês em algum outro lugar, nos vemos em algum momento. Se não, muito prazer. Essa foi uma aula minha do IHP, tá bom? Vamos encerrar a gravação, Ti, por gentileza, para já liberá-lo. Já deu 8 horas também.